Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença nessa nossa viagem matutina, ou melhor, nossa live matutina. Lembrando que hoje, dia 23 de julho de 2021, falta apenas 7 dias para o mês de agosto, 7 dias para acabar o mês. E o desespero começa a bater, afinal de contas não tem salário para receber. Mas vamos nós vivendo o dia de hoje. Obrigado a você pelo carinho, pela amizade. E lembrando ainda que estamos vivendo uma pandemia. Então você, se puder, fique em casa. E se não puder, saia, mas use máscara. Lembre de levar álcool em gel, né? Lavar as mãos, se cuidar, pois a Covid ainda está matando, apesar de estarmos aí vacinando o Brasil inteiro. Aqui na cidade onde estou dormindo, residindo, morando, já está vacinando pessoas de 25 anos em diante. Parabéns ao governo municipal, parabéns à prefeitura. A gente tem que dar parabéns, né? Afinal de contas, a gente não pode também só bater, mas quando faz alguma coisa tem que elogiar. Tem que dizer parabéns ao governo municipal pelo trabalho nesse sentido. Também recordando a todos e a todas que vivemos aí uma realidade. Fica o vídeo para vocês assistirem aí. Depois vocês me falam o que vocês acham. Do presidente que for eleito, eu nasci de carimbado de Centrão. Olha só, o Centrão é um nome Vai ser pejorativo. uma anistia ampla, geral e restrita. Para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Eu sou do Centrão. Não fica um, meu irmão. Não quer dizer que hoje existe Eu nasci de lá. Eu sou do Centrão. Ao longo do tempo. E faz parte do show, né? Do show político. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na Eu sou do Centrão. de sempre. E ficou, então, rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. A Tereza Cristina é do PFL, atualmente democrata. Não fica um, meu irmão. Se você afastar esse partido de centro, sobra 300 votos para mim. Como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora. Você afasta 100 e poucos parlamentares de esquerda, PT, PSDB e PSOL, eu vou governar com um quinto da Câmara? Não tem como governar com um quinto da Câmara. Como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora. O problema, o que tem de ilegal nisso? Tem o ministro, por exemplo, da Saúde. Alguém que entenda desse assunto, obviamente. Se gritar, pega Eu sou do Centrão. Não fica um, Eu meu sou do irmão. Centrão. Eu nasci de lá. Mais ou menos isso aí, né, pessoal? O camarada chega na campanha, diz uma coisa e chega na prática faz outra. Na verdade, uma das falas do Messias, Jair Embusteiro, Bolsonaro, ele diz que ele não queria a reeleição. Pode procurar na internet aí que vocês vão encontrar. Mas aí cria-se um mito, e esse mito é um mito que eles inventaram, que o país vive ameaçado pelo comunismo. No final da história, nós estamos vivendo uma grande fábula, ou um faz de conta, né? E aí você vê aí ele falando que agora ele é do Centrão. O Centrão anunciado aí pelo seu colaborador direto e também por ele como um ser, né, monstruoso. Mas eu não vou ficar fazendo análise política, porque a última vez que eu fiz uma análise política e coloquei um ditado ali no Facebook, hoje vamos aqui pelo YouTuber, eu fui chamado de, como é que é o termo que usaram, que eu era um fracassado, um falso cristão, um vagabundo desempregado e outras coisas mais. E isso não faz bem ouvir. Mesmo alguém dizendo, bem feito, tomou para a semana inteira. Imagina como é que vai ficar a semana inteira. Outro também falou isso. Mas deixemos aí. Agora você que elegeu o Bolsonaro, tá gostando? Gasolina a R$6, a carne a mais de 40, o salário 1.100 e vamos por aí afora. Se está gostando, você tem dinheiro. Você não ganha R$1.100. Ou é igual a mim que não tem salário. Que Deus nos perdoe pelo julgamento, pela posição que eu estou dizendo, mas amanhã tem Fora Bolsonaro, amanhã em Nova Iguaçu, ali na Praça de Direitos Humanos, aqui em Nova Iguaçu, vai ter um Fora Bolsonaro também lá na Presidente Vargas. É importante que todos aqueles que estão insatisfeitos
como fizeram com a Dilma Rousseff, com Fernando Collor. Também grite aí o Fora Bolsonaro em rede social, também nas praças, se possível. Agradecendo a todos pela chance de poder falarmos um pouco, vamos para o Evangelho do Dia. Venho na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Muito bem, amigos e amigas, povo e pova, senhores e senhoras, estamos aí com o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23, no calendário litúrgico católico romano. Celebramos hoje a 16ª sexta-feira do tempo comum. Hoje estamos aí lendo a parábola, a explicação da parábola do semeador. Ontem, se nós seguíssemos o calendário normal litúrgico, nós teríamos lido o Evangelho de Mateus no capítulo 13, versículos de 1 ao 8, a 1 ao 12, não lembro aqui direito, mas seria a liturgia do tempo comum. Como ontem foi dia de Santa Maria Madalena, grande Madalena, mulher de Magdala, grande mulher, exemplo de discípula, seguidora de Jesus, primeira testemunha do ressuscitado. A gente olha aqui hoje a explicação da parábola, a parábola que está em Mateus capítulo 13, também estará em Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 9, também em Lucas capítulo 8 ao 4, capítulo 8, versículo 4 ao 8. Hoje nós estamos aqui olhando a explicação da parábola. Jesus, ele tem uma forma de falar, Deus fala conosco até hoje e fala de várias maneiras e nós não compreendemos. Às vezes, a natureza também fala. Nesse tempo em que lemos Laudato Si, nesse tempo em que alguém anuncia aí que vai ter frio mais frio, quente mais quente e também rios mais secos, lagoas, mares mais cheios, percebemos bem como que a natureza fala conosco. Nós, seres humanos, também olhamos para a semeadura. Jesus traz para nós uma explicação para a semeadura que talvez não precisasse nem de uma explicação. Jesus é um grande catequista e, como catequista, ele tem a facilidade de chegar para os apóstolos e lhe dizer aquilo que eles entenderam, mas não compreenderam. Talvez nesse tempo de política, onde nós temos aí uma denúncia pela compra da Covaxin ou da Pfizer, não é isso? Alguém diga, não houve corrupção. Talvez precisemos que alguém explique essa posição através da parábola. Jesus fala em parábola até para poder atingir os seus objetivos de anunciar o reino de Deus. Estamos aqui na Via Dutra, não é isso? A gente, quando fala em anunciar o reino de Deus, não é qualquer reino. E Jesus, quando traz para nós a proposta do reino, a intenção é de demonstrar que todos convivem. Nós conhecemos muito bem a forma, quando se fala de reino e de império, a gente vê bem que Deus, ele tem todo um império celeste. Deus tem toda uma realidade divina e, vamos dizer assim, muito mais do que aquilo que podemos enxergar. Mas Jesus traz para nós o anúncio de um reino. Jesus anuncia um reino não porque ele quer ser simplista, mas porque ele quer demonstrar uma intimidade entre o soberano e os seus súditos. Para não dizer que o reino ele é muito mais aconchegante do que um império. O império é uma coisa assim macro, uma coisa maior. E hoje, Jesus, quando fala da parábola, ele explica a parábola. Jesus não está simplesmente colocando a parábola pela parábola. Ele está trazendo para nós uma atualização daquilo que nós vivemos. Atualmente estamos vivendo na Igreja Católica Romana um conflito simples, um conflito assim, entre aspas, não é isso? Sobre a situação da missa tridentina e da missa nova, como se chamam, né? A missa do Vaticano II em diante. E aí se discute se a missa antiga tem valor litúrgico, valor sacramental, e a missa nova tem valor sacramental. E aí ontem o grande diácono Aristides Adonai aqui de Nova Iguaçu, de Diocese de Nova Iguaçu, trouxe para nós uma reflexão lá no Facebook,
falando sobre os ritos cristãos que alteraram-se durante os séculos. Pois se nós fôssemos olhar a forma como Jesus celebrou, aí eu vou complementar o pensamento do caríssimo diácono, se nós fôssemos olhar a forma de como Jesus celebrou a última ceia, que dizem que é a primeira missa, nós teríamos que mudar nosso rito. Pois a Eucaristia, volto aqui novamente, onde eu falei sobre isso, quando eu falei de Santa Maria Madalena, a Eucaristia presidida por Jesus era e é uma Eucaristia aonde o centro desta Eucaristia é a família. O Evangelho de hoje, Jesus traz para nós uma explicação lógica daquilo que ele ensinou. Talvez nós precisemos um pouco da lógica também. Jesus, se viesse hoje pregar em nosso meio, certamente ele falaria sobre a internet, sobre veículos, carros, motores. Certamente falaria de tecnologia e da comunicação como é no século de hoje. Jesus usou a linguagem do seu tempo, audiovisual, falando da semente para aqueles que eram agricultores, falando de peixe para aqueles que eram pescadores. E Jesus o tempo todo, ele não tenta impor uma linha de pensamento, uma linha de análise a partir daquilo que ele tem em si, pois era Deus. Jesus hoje, quando explica a parábola da semente, também nos faz interrogar e nós temos que nos questionar sobre que tipo de semente somos nós e que tipo de semente nós estamos lançando. Pois, afinal de contas, muitas das vezes em nossas igrejas existe a política do afastamento. Existem pessoas que ficam preocupadas de verdade em perder seu espaço na igreja. Pessoas que trabalham pelo egoísmo de um título, seja lá leigo, ou presbítero, ou diácono, ou bispo até mesmo. Esquece que a nossa maior preocupação é anunciar o Evangelho. Talvez o Evangelho de hoje, e aí eu falo talvez, o Evangelho de hoje queira dizer para nós a forma certa de anunciar o reino. Jesus explica a parábola, ele dizendo aonde caiu cada semente. Talvez essa semente que eu estou lançando hoje também não seja uma semente ideal, uma semente boa. Jesus, ele teve a ousadia de contar a parábola dizendo que a semente foi lançada, e a semente é a palavra de Deus. Mas hoje, diante de tantos semeadores televisivos, semeadores de websites, semeadores de redes sociais, semeadores digitais, onde semeiam muitas das vezes as mentiras, as famosas fake news, devemos saber qual é o tipo de semente que devemos acolher em nossos corações. Não adianta, eu estava olhando outro dia um outro site, não vou dizer para evitar processo, e um site falando, o Papa vetou a missa em latim. O Papa, olha, não vetou, o Papa disse só apenas que agora quem vai decidir se a missa vai ser em latim ou português é o bispo local, é o bispo diocesano. Isso que eu entendi no documento. Mas há quem diga que não, que o Papa vetou. O Evangelho de hoje traz para nós também uma explicação daquilo que é a lógica. A semente que produz muitos frutos, a semente que traz para nós a verdadeira conversão. E interessante é que muitas das vezes nós temos uma teologia chamada teologia da prosperidade, que trabalha somente com a ideia de produção de muitos frutos. Essa teologia pregada por alguns teólogos evangélicos e alguns teólogos católicos de forma menor, mas existem também entre nós, cristãos da Igreja Católica, que falam de uma igreja, de um grupo partidário, de uma sociedade onde você faz de Deus um banco. Olha, eu vou pagar o dízimo para poder receber de volta lá meu salário render. Senhores, Deus não é banco. Deus não é banco. E até os bancos não estão rendendo tanto assim atualmente.
O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma meditação sobre o caminho que nós estamos fazendo. Jesus, ao longo dos caminhos do Evangelho de Mateus, que ele vai para Jerusalém, ele vai tendo experiências de vida, tendo experiências no caminhar. E muitas das vezes essas experiências são marcadas pelas nossas escolhas. Algumas escolhas que não têm nada a ver, mas são nossas escolhas. Olhando para a nossa realidade da vivência, aonde nós estamos passando pelo desemprego, aonde nós estamos passando pela ausência de dinheiro mesmo, de grana, para poder pagar conta de telefone, pagar a gasolina do carro, pagar seguro de carro, onde nós começamos a cortar onde pode cortar, tentando manter o que podemos manter. Por exemplo, estamos aí cortando a linha telefônica, agora já não tenho mais internet na rua, cortei a linha telefônica, mandei cancelar o plano que eu tinha pós-pago, agora vai ser pré-pago. Vamos para o celular do famoso cartão, lembra disso? É isso que Jesus nos propõe. Continuar no caminho semeando, continuar no caminho anunciando, continuar no caminho chamando e sendo convocado e se chamando à conversão. Talvez os semeadores de hoje estejam preocupados não com a semente, mas em se identificar como semeadores. E ser semeador não é simplesmente jogar sementes. Jesus, quando fala isso, que ao longo do caminho, ao longo da estrada, aquele homem vai semeando, Jesus está dizendo que ao longo da vida, ao longo da nossa história cronológica, pois nós vivemos no Cronos, nós vivemos no tempo, nós dependemos do Cronos, enquanto Deus habita no eterno. A atualidade do mistério de Deus, a atualidade do mistério da salvação, a atualidade daquilo que nós somos e que nós temos, a atualidade daquilo que precisamos para sermos bons uns para com os outros. Por isso, a gente, quando lê o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, e iniciamos a parábola do semeador, todo mundo fala, é fácil. Será que é fácil semear? Será que é fácil acolher uma semente? É isso que Jesus está dizendo para nós. É isso que Jesus traz para nós no Evangelho de hoje. Talvez, e só talvez, eu e você sejamos muito pequenos, e talvez sejamos pequenos demais para compreender o mistério da vida e o mistério do amor de Deus. Eu não quero dizer que você que está aí do outro lado, aí assistindo nosso passeio pela Via Dutra aqui, na altura de Nova Iguaçu, não entenda sobre a semente. Estou dizendo que a semente que Jesus lançou está aí. Mas muitas das vezes essas sementes, elas são adulteradas. Aquilo que Padre Zezinho anunciou, Padre Zezinho, grande homem de Deus, que fala que alguns homens, alguns pregadores, alguns semeadores têm a mania de dizer, e se dizia, Jesus disse. Depois, Jesus quis dizer. E atualmente, há pregadores dizendo que Jesus me disse. E cria-se uma intimidade com Deus, excluindo e omitindo a palavra, para poder trabalhar apenas o versículo que interessa. E a semente rendeu 100 por 1. E a semente deu 100 por 1, 60 por 1. A gente esquece de olhar que para que a planta cresça, para que a semente não morra, é preciso cuidar. Quem já plantou alguma coisa na vida, quem é criança, né? Certamente as crianças faziam muito isso. Hoje não tanto, mas no passado acontecia muito disso, da professora fazer aquela proposta do grão de feijão ou do milho, em que colocava ele na água e durante 3 dias
Você ali molhava, botava na luz, no algodão, né? E aí, com o final de 2, 3 dias, o feijão nascia. E aí a criança ficava encantada. Oh, mãe, nasceu! Toda semente que Jesus falou, e a canção também do Evangelho que a gente canta, põe a semente na terra e a plantação não será em vão. Botar a semente na terra significa você entregar a semente com carinho. Devemos deixar de ser a igreja dos resultados. Outro dia tive numa paróquia, não vou falar por questão de respeito, e aonde o povo reclamava da situação pastoral, financeira, estava no conselho paroquial, e nós conversávamos sobre isso, e aí alguém falava da questão financeira, falava da questão das missões que iriam fazer, devido à pandemia não aconteceu, e apresentava o aspecto negativo. E aí, quando eu fui fazer a intervenção, que eu estava lá para poder falar sobre isso, eu demonstrava que, às vezes, o que nos falta é ser grato. É ser grato, não por nós mesmos, mas pela graça que Deus nos confia. E estarmos envolvidos pelo amor que Ele nos dá. Vivemos um tempo de pandemia, vivemos na época em que o presidente está preocupado mais em se manter no cargo do que em fazer o bem, e fazendo o bem certamente estará no cargo. Vamos continuar semeando o bem, o amor, a justiça. Obrigado a você pela presença, obrigado a você pelo carinho, vamos agradecendo aos médicos, enfermeiros, e eu deixo aqui o meu bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Onde o caminho vai dar, mas ao ver que Jesus vem junto, sigo esse meu caminhar. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, hei de ser assim ser.